Nós todos aqui como educadores temos uma grande obrigação para com as gerações atuais e futuras, para que eles desfrutem de um mundo em abundância, sem escassez, e que todos possam viver juntos, de forma plena, os direitos humanos. Nós, enquanto escolas, somos talvez a instituição que mais se apropria desse processo na humanidade. Nós conectamos os nossos alunos ao mundo, nos conectamos uns aos outros, a gente cria novas possibilidades, a gente cria capacitações novas, né? A capacidade deles de dialogar, de refletir e, especialmente, de agir. Essa é uma escola viva e que teve muito êxito até aqui. E a gente não pode desconstruir essa escola negando o nosso passado. Só que essa escola teve muitos elementos que a gente se orgulha hoje, mas também deixou algumas sequelas na sociedade. A gente foi incapaz de gerar um mundo mais justo, mais pacífico, menos desigual. E essa é uma falha coletiva, sua, minha. Nós hoje vivemos num mundo que está em perigo, numa sociedade que está em perigo. E a gente tem um papel absolutamente expressivo de tomar as rédeas desse novo futuro, ou de desbloquear os potenciais futuros dos nossos alunos. Mas essa escola que a gente tem hoje precisa ser transformada. E eu não estou mais falando da transformação da escola do ponto de vista metodológico, que é o que a gente vinha falando nos últimos 5 anos. As salas de aulas têm que mudar, que o aluno não aguenta mais a sala tradicional. Não é disso que se trata mais. Isso é tema vencido. Se trata de ajudar a termos uma sociedade que funcione. E eu vou colocar para vocês aqui alguns elementos que nos provam que a gente vai entrar nos próximos anos no momento mais delicado da história da humanidade. E se nós não estivermos preparados para influenciar esse futuro, a gente vai continuar vivendo um fracasso coletivo enquanto humanos. Nós tínhamos um grande objetivo desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, em 1948, quando ela foi aprovada. E, naquele momento, nós tínhamos um pouco mais de 2 bilhões de habitantes no planeta, e 45% da população passava em alguma escola. Vejam, metade da população não tinha acesso à escola, há pouco mais de 50 anos atrás. A população cresceu, nós passamos de 8 bilhões de pessoas, e a gente pode comemorar, nesse momento, uma marca incrível de 95% das pessoas experimentando a escola em algum momento das suas vidas. E isso foi ainda mais extraordinário, porque quanto mais a população crescia, quase em taxas exponenciais, mais a capacidade das escolas de absorver novos alunos e escalar, como a gente fala nos negócios, escalar essa operação. Então, isso é muito, muito surpreendente. Entretanto, essa educação, que a gente pode se orgulhar muito, ela deixa marcas ainda importantes nos dias de hoje. Nos países de baixa renda, 1 em cada 4 jovens ainda não estão alfabetizados, apesar da escola ter se universalizado. E nos países de alta renda e de renda média, quando a gente aplica e vê os dados do PISA, que é aquele exame de larga escala da OCDE, a gente vê que mesmo nos países mais desenvolvidos, os jovens têm dificuldade de compreender o que leem, além dos níveis mais básicos. Isto em um momento onde a sociedade é mais complexa e o exercício da cidadania, o exercício do cidadão enquanto um agente econômico, é ainda mais difícil. E eles têm dificuldade de compreender o que leem.
Aí entram as redes sociais, a inteligência artificial, e essa escola, se não se transformar, não mais pelo desafio metodológico, mas pela sua vocação de acompanhar o desenvolvimento da sociedade. E aqui, eu trago um tema que é sensível para vocês, e eu sei disso. É sensível para a gente também, e eu sei disso. Mas fato é que nós estamos longe de gerar igualdade para mulheres e meninas. A gente sabe que pessoas que desfrutam de privilégios hoje, frequentemente, discriminam com base em gênero, religião, etnia, sexualidade. E esses mesmos privilegiados que frequentemente no poder oprimem grupos de imigrantes, indígenas, feministas, ativistas. E é papel da escola ajudar a rever os nossos padrões éticos e morais para incluir e para pensar naquela quase utópica mensagem inicial de termos uma sociedade mais justa, mais pacífica, menos desigual. Porque todas as crianças passam pelas escolas. E essa é uma reflexão que nós temos que fazer. E é um tema super delicado, especialmente para as escolas privadas. Mas será qual é o próximo passo que nós deveríamos dar? Fato é que a gente vai assistir, nos próximos anos, dificuldades ainda superiores às que a gente enfrenta agora. Por uma única razão. E aqui eu começo a problematizar ainda mais o nosso tema. Todo mundo começa a ouvir falar sobre a inteligência artificial, que vem lá desde a década de 50. Pequenininho, reservado e restrito a pequenos grupos de pesquisa, universidades. De repente, como acontece em tecnologias disruptivas, um crescimento exponencial, porque tirou as barreiras de entrada. Então, a escola que se preocupava com a universalização dos seus estudantes, na era da industrialização, agora precisa mudar o alvo. Essa escola, que tem replicado padrões, não é? A gente tem replicado padrões da nossa sociedade, e aí, quando a gente replica, a gente continua com os mesmos vieses e os mesmos desafios, para uma sociedade que vai ficar ainda que vem chegando com um novo paradoxo, que é a inteligência artificial, que com a barreira de entrada que foi eliminada, porque você precisava de grandes computadores, de grandes intelectuais, estudiosos para usar a tecnologia, qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, com um smartphone, um computador e uma conexão à internet, entra e tem só uma caixinha para você digitar ali e conversar com um novo chat, por exemplo, o chat GPT, o chat GPT. Qualquer um. E por trás, computadores absolutamente poderosos, gigabytes de dados, e com uma capacidade que só nós, humanos, tínhamos há bilhões de anos, que é a linguagem natural. Pela primeira vez na história, uma tecnologia é capaz de fazer uma coisa que só nós fazíamos. E isso que nós fazíamos é o que conduziu o mundo até aqui. Nós seguíamos líderes globais, nós fundamos nações, religiões, modelos econômicos, partidos políticos, associações, a escola. Tudo isso é baseado na linguagem, na fala, na narrativa. Isso era nosso, só a gente criava. Agora, tem uma tecnologia que faz isso. E por que isso é tão importante, gente? Porque nos filmes de ficção científica que a gente está acostumado a assistir, a inteligência artificial precisava, lá no Exterminador do Futuro, de uma máquina para exterminar a sociedade. Ou na Matrix, a gente entrava no ambiente virtual. E aí a gente fica protegido, né? Porque isso não está acontecendo agora.
Não tem um chip implantado na nossa cabeça, mas isso não é necessário para destruir uma sociedade. Só é necessário o poder da palavra. A manipulação da sociedade, a influência da sociedade é basicamente através da condução de uma narrativa, que, pela primeira vez, uma inteligência não humana, um alien, consegue produzir. E mais do que isso, ela pode evoluir essa narrativa e o poder de persuasão à medida que interage conosco. Quanto mais a gente interage com a nova realidade, mais ele aprende, mais ele é capaz de nos influenciar. E aí o poder fica ainda mais sofisticado quando inclui um elemento chamado afeto. Que muitos dos contravetores, das pessoas que não são de bem da nossa sociedade, fazem para enganar jovens, inclusive com a questão da sexualidade no mundo digital. As pessoas que, para fazer o Pix, se aproximam, geram afeto e persuadem, manipulam. E o IA tem essa capacidade. Tem um fato curioso, em julho do ano passado, um engenheiro do Google foi demitido do Google porque fez um artigo dizendo que inteligência artificial tinha afeto e consciência e emoção. Não é gente, não era uma pessoa sem estudo. Um engenheiro do Google, de tanto se relacionar com a IA, disse, olha, ela tem consciência. E ele foi demitido. Uma pessoa perdeu o emprego com um salário importante, divulgando a ideia de que ele tinha um afeto pela máquina. Olha e ele perdeu o emprego. Olha a influência que isso teve. O quanto a nossa sociedade está preparada para isso. E o desastre pode ser maior, porque também é a única tecnologia no mundo que foi criada que é capaz de evoluir ela mesma. Uma IA pode programar outra IA para ser melhor. O computador não fazia isso, a máquina de escrever não fazia isso, o smartphone não faz isso. Ou seja, a evolução da inteligência artificial nos próximos anos segue sendo exponencial. Porque várias IA já ajudam a programar as novas IAs. Elon Musk, da Tesla, os carros que vocês sabem, elétricos e alguns autônomos, já disse que 80% do código feito, da programação feita, da parte autônoma dos veículos, já são programadas por inteligência artificial. A gente viu em Hollywood, inclusive agora, os roteiristas entrando em greve, porque eles estão discutindo que 50 pessoas perdem emprego para uma nova IA que nasce, fazendo um roteiro mais sofisticado, mais criativo do que os roteiros originais feitos em Hollywood. Não existia outra coisa assim na nossa sociedade. E nossa escola precisa se transformar. Porque esse jovem, os nossos alunos, não vão mais para cá. Vão para cá. Vão enfrentar esse novo modelo de sociedade. Então, se a escola não ocupar um papel de mudança, de querer influenciar o futuro, de querer fazer parte do futuro, de assumir uma nova responsabilidade, nós estaremos deixando os nossos jovens meio como pessoas isoladas de uma terra que podem ser colonizadas por qualquer um, por grupos econômicos, por empresas de publicidade. Porque eles vão ser vítimas de uma nova sociedade que ele não consegue compreender. É como se fosse um indígena há 500 anos atrás e sendo colonizado por alguém que chega com outro tipo de inteligência e não consegue, e sucumbe ao novo tipo de colonização, agora digital. E o nosso papel? Transformação. Bom, eu não queria trazer aqui só reflexões para vocês saírem assustados. Um pouco é. Mas, quando a gente olha os cenários futuros, é difícil de prever o que vai acontecer no mundo, mas a gente tem algumas hipóteses. Fato é que as grandes rupturas vão impactar basicamente 4 grandes áreas. E as escolas, o novo tipo de escola que a gente precisa, que a gente quer para influenciar essa nova sociedade, precisa olhar para esses 4 grandes elementos. Senão ela não vai ser capaz de transformar a sociedade, a ponto dessa sociedade sobreviver ao novo mundo que está aqui às nossas portas. E nos próximos 24 meses, 5 anos, serão outras possibilidades. Tamanha a exponencialidade do que a gente passa a viver. Quais são essas 4 grandes áreas
que a Unesco, a ONU, a OCDE vem debatendo há algum tempo. Tem, inclusive, um paper muito importante feito pela OCDE, publicado no início do ano. E os estudos trazem, basicamente, o impacto no meio ambiente, os nossos sistemas de governança democrático, obviamente, a tecnologia no nosso dia a dia e o novo mundo do trabalho, que já era um sentimento que as escolas têm há muito tempo, entendendo que o trabalho que as nossas crianças terão no futuro não serão certamente iguais aos que a gente encontra hoje. Vamos ver um pouquinho com mais detalhes sobre eles, para a gente se preparar enquanto escola. Primeiro, em relação ao meio ambiente, vocês estão vivendo todos os dias que o verão se parece com o inverno se parece com o verão, as mudanças climáticas todas, e o alto consumo que a sociedade ainda vive, onde, em apenas 7 meses do ano, o nosso planeta entrega tudo o que ele pode nos dar. Só que faltam alguns meses para completar o ano. E, a partir dali, o que acontece? Degradação. Degradação e degradação. Esse é o modelo de sociedade que a gente criou. Por outro lado, a gente tem uma terra de oportunidades para os nossos alunos, para os nossos jovens futuros. A economia verde, a sustentabilidade, são muitas oportunidades. Nas grandes rupturas, nos grandes problemas, nascem as melhores oportunidades. Mas será que, enquanto escola, a gente está olhando e fomentando esse novo olhar para sair de um padrão de consumo insustentável para um olhar de uma economia verde? Quanto da nossa escola a gente está lá no dia a dia, nos nossos projetos, na cultura, fazendo com que esses alunos sejam melhores do que nós? Porque aqui é uma ruptura social. O nosso planeta está morrendo. O segundo ponto que a gente assistiu muito perto, aqui no nosso país, inclusive, vimos nos Estados Unidos, com a chegada da inteligência artificial e as redes sociais, com algoritmos ainda bem rudimentares, a gente viu a chegada do extremismo, da polarização. Porque os algoritmos das redes sociais, de inteligência artificial, ainda obsoletos, eles hiperpersonalizam o nosso consumo de informação. Você gosta de uma coisa, só vai aparecer coisas daquilo que você gosta, e a sua visão vai ficando limitada, 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 você só enxerga aquilo. Isso é a rede social de agora. Isso somos nós no Instagram, somos nós no YouTube, somos nós no Facebook, somos nós no TikTok. Eu menos no TikTok, vocês talvez mais. Minha filha, um pouco mais. A Lélia eu sei que tem, né, Lélia? Fato é que, se nós não tivermos uma visão crítica, especialmente as crianças, elas começam a ter um olhar muito limitado para a nossa sociedade, não conseguem perceber a influência dela e nos outros, dela e no coletivo, porque não tem um olhar mais para o coletivo. As nossas liberdades foram cerceadas, as notícias falsas, as famosas fake news, a falta de liberdade de expressão, que a gente vive um perigo gigantesco no nosso país, em outros países, e quem diz o que eu tenho que falar, o que é verdade, o que não é verdade, é um juiz, é um político, quem é que diz isso? Isso tudo está em julgamento. O fato é que as estruturas democráticas do mundo denegriram. Muitos estudos provam isso. Nós evoluímos no tempo, mas a governança piorou. E até a ponto da gente ver o que a gente assiste do ponto de vista das guerras e tudo mais, que estão aqui, né, nos nossos jornais todos os dias. Por outro lado, como é bom o espaço democrático e as crianças entenderem o quão é importante o diálogo, a empatia, o cuidado coletivo, o ouvir o outro, o entendimento de novos pensamentos, novos pontos de vista, o quanto a escola, que tipo de cultura a nossa escola está propagando? A cultura que a gente vive, porque lembrem-se, frequentemente as escolas replicam os padrões atuais da sociedade. Vocês podem não gostar do que eu estou dizendo, mas é a realidade. E é um tema sensível, eu sei disso. Mas a nossa responsabilidade é pensar como é que a gente fica melhor e não igual. Porque ainda não nós não temos um motivo para comemorar o ponto de chegada. Não somos uma sociedade pacífica, menos desigual e justa. Terceiro ponto, muito importante. Gente, tecnologia não é mais uma escolha. Você não escolhe usar tecnologia. E para a escola isso ainda é mais delicado.
Porque tem escola que ainda acredita que ela pode escolher não passar tecnologia para as suas crianças. E esse é um tema absolutamente gritante. A gente tem visto, inclusive, discussões em relação aos smartphones na sala de aula. E é óbvio que a gente não pode entrar com o smartphone em sala de aula sem ser um equipamento específico, sem a plataforma específica, porque a criança com o TikTok, o Instagram e o WhatsApp da mãe na sala de aula vai destruir a relação de aprendizagem que está acontecendo ali. Não é razoável. Mas é possível, sim, usar a tecnologia para personalizar a educação, para potencializar a aprendizagem, para capturar dados, evidências. Isso é excelente. Então, o vilão não é a tecnologia, é a intencionalidade pedagógica da tecnologia na sala de aula, que muda tudo. E isso nós precisamos. Porque a tecnologia não é mais uma escolha da sociedade. Nós já não compramos um Big Mac, para quem gosta do Big Mac, no McDonald's, sem ir num caixa eletrônico. E se as escolas não ajudarem as nossas crianças a terem um contato com a tecnologia lá, ensinarem a tecnologia, elas serão excluídas de uma sociedade que não tem mais escolha de não usar o Pix. Gente, o cheque agora é menos de 1% das transações do Brasil. Vocês acreditam? O cheque, quem já não deu um cheque na sua vida? Eu já dei muito cheque predatado. Tem alguns que estão caindo até hoje. Mas você não compra uma água de coco sem saber usar o Pix. Uma sociedade sem conectividade e sem uso adequado da tecnologia fica em risco, porque você pode ser manipulado. Quantos golpes do Pix não aconteceram? Quantos golpes de jovens, meninas e meninos capturados para fotos, nudez, encontros? A sociedade é uma sociedade digital. Não entendam que a sociedade ia ser o metaverso. Só lá que vai ter a tecnologia. Não, a tecnologia já está no nosso dia a dia. E o papel da escola é ajudar essas crianças a navegar na tecnologia com consciência, com sabedoria, como acontece na matemática, como acontece na literatura. É talvez a disciplina mais importante da escola, porque tem mais impacto no cotidiano da vida dessas crianças e das nossas vidas. E eu agora quero fazer uma provocação aqui, que é essa. Esqueçam o engodo de que as crianças, os jovens, são nativos digitais. É a maior farsa implantada na face da Terra. Não são nativos digitais. O ser humano é um ser biológico, de carne e osso. Eles não sabem usar a tecnologia. Ficar trancado num quarto, fechado, no TikTok, não é razoável. Eles não têm maturidade suficiente para estar nas redes sociais conversando com pessoas estranhas, porque nós não faríamos isso numa praça aberta. Nós não colocaríamos os nossos alunos, os nossos filhos, numa praça cheia de adultos que eu não conheço. É assim o TikTok, é assim o Instagram. Então, o problema não está na tecnologia, sim na aplicação da tecnologia. E a aplicação da tecnologia na escola é maravilhosa. Ajuda o professor, ajuda as crianças, mas precisamos das ferramentas corretas, do processo correto. E usar a escola como um processo de aprendizagem de como se usar a tecnologia. Gente, o comparativo eu faço com o Covid, da pandemia. Eu vou lembrar da pandemia, porque passa, né? Pandemia, o comecinho da pandemia, nem acreditava que ia acontecer. Muitos não acreditavam. Alguns começaram a cair a ficha mais rápido. É assim com inteligência artificial, porque as crianças estavam falando só com pessoas vivas. À medida que a gente passa a ter... Gente, tem mais de centenas de bots. Sabe os bots? São os chats com inteligência artificial. Bots influencers nas redes sociais. É um bot, não é um ser humano do outro lado, não. Ele gera conteúdo, ele. E com dezenas de milhares de seguidores. Nós já seguimos muitos idealistas no mundo. Agora as pessoas estão seguindo um bot. E aí? O que o bot fala é verdade? O bot pode, inclusive, ter liberdade de fala? Ou tem que ter bloqueio, filtro? São questões da nossa sociedade atual. Fato é que, como na pandemia, começou pequenininho. As pessoas não acreditavam e não se prepararam pela ruptura que viria.
Os que se prepararam estavam prontos quando escalou, porque foi exponencial. Vocês lembram disso? No começo não tinha nada. É assim a inteligência artificial. Parece que não vai ser nada e, de repente, vai ficar muito, muito grande. E se a gente não se preparar para esse movimento? E como é que a gente enfrentou a pandemia? Vírus, mortinho, na vacininha. O que faz? O organismo se preparar. Ele tem um contato com aquele vírus inativo, lembram? Aí o meu organismo se prepara. É por isso que eu tenho que levar, inclusive, inteligência artificial para dentro da escola, para terem contato com isso. A tecnologia precisa estar dentro da escola. Porque se ela não tiver, ela vai ter contato lá fora, sem nenhum tipo de experiência, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de aprendizado. Nós simplesmente vamos lançá-los ao mar. Na pandemia, vírus inativo no nosso organismo ajudou o organismo a reagir. Como é que é a conduta quando chegar o vírus de verdade? Como é que eu devo agir quando eu enfrento o bot de verdade nas redes sociais? Ou nas eleições. Eu fico imaginando como serão as eleições no ano que vem, nos Estados Unidos. Porque já foi um terror, um caos. E tem americano que até hoje acredita que vacina não é bom, que o Biden não ganhou. Estão discutindo por causa das informações criadas e divulgadas e propagadas pela inteligência artificial nas redes sociais. E agora o conteúdo também vai ser criado por inteligência artificial, porque na época não tinha ChatGPT. Ilimitado. Então, conteúdo sintético sendo criado pela primeira vez na história. Então, não vamos deixar os nossos filhos, as nossas crianças, liberadas no mundo, sem ajudá-los a viver o que será as próximas fases. O mundo do trabalho vocês já conhecem. Se por um lado ele pode desempregar, e era a versão da Revolução 4.0, a Revolução Industrial que a gente vivia desses últimos tempos, né? Só que aquele exigia muito dinheiro para você mudar uma fábrica toda como essa. Agora, gente, com inteligência artificial, é mais fácil para as empresas criarem novos bots para fazer o papel do que o ser humano já faz. Eu costumo dizer que o ser humano não vai ser desempregado. A inteligência artificial não vai desempregar um trabalhador. Ela vai desempregar um trabalhador que não saiba usar a inteligência artificial. Certamente. E aqui entra o papel da escola. Então, é uma decisão que a gente tem que tomar. Ou eu vou afastar das nossas salas de aulas, dos nossos alunos, ou eu vou aproximá-los e influenciar para que eles saibam reagir quando estiverem de peito aberto, ao vento, sozinhos, não estarão desamparados, se a escola se utilizou dessa responsabilidade. Eu gosto muito desta frase, nenhuma tendência é um destino, porque o que nós estamos falando aqui é uma tendência, se a gente não reagir, a tendência é o caos. E nós temos a responsabilidade de fazer essa mudança. Então, a decisão está nas nossas mãos. Continuo como estou agora e continuo assistindo às transformações, à margem dessas transformações, ou eu vou tomar uma decisão para fazer a mudança acontecer. E por isso esse evento, o tema é todo ligado à inovação. Novos futuros. Novos futuros possíveis. Como eu desbloqueio futuros possíveis e alternativos aos nossos jovens. Porque se a gente não criar novos futuros, talvez o único futuro de tendência seja um futuro que a gente não queira conhecer. Bom, para as escolas, eu tenho um recado super importante. E eu queria encerrar minha fala aqui, esses minutinhos finais, pensando não no problema, mas no tamanho das oportunidades. Gente, a mudança é tão profunda e o volume de novas habilidades, novas competências, novas formas de enfrentar o mundo que impacta o pai, a mãe, todos os filhos, o tio, a tia, exige um lugar capaz de ajudar a sociedade a se desenvolver e onde as coisas podem acontecer. Um lugar de excelência, com esse olhar para o futuro. Eu tenho chamado isso de Learning Hub, um centro de oportunidades, uma arena de oportunidades, que se chama escola. Olha quanta coisa vai acontecer nessa próxima década, gente.
Quanta ajuda a nossa sociedade precisa. Se você, enquanto escola, fizer mais do que a formação geral dos seus alunos, além de transformá-la, todo o debate que a gente está trazendo, eu consegui também fazer o que a gente tem chamado na sociedade de upskill, de usar esse ambiente de aprendizagem para transformar as profissões, para treinar as famílias, para discutir as redes sociais, para discutir inteligência artificial. A escola pode ser a grande alavanca, o grande centro de aprendizagem da comunidade que ela está inserida, porque ela vai precisar de mudança. Então, eu vejo que tem um potencial de negócios, além do ponto de vista educacional, nascendo às nossas portas. E se a gente olhar com um pouco mais de cuidado, com mais detalhe para essa nova fase que a gente vai viver, a escola pode ocupar um papel ainda mais relevante no lugar que ela está inserida, que vai beneficiar todos. A gente, economicamente, porque nós estamos falando no setor privado, e também a sociedade que ela está inserida. É um mundo assustador que vem pela frente? É. Nunca vimos isso na história da humanidade. Mas é também o espaço para que nós, educadores, possamos agir com responsabilidade, acatar esse chamamento que a sociedade precisa, para, a partir de uma profunda transformação, criar e desbloquear os novos futuros dos nossos alunos. Bem-vindos ao evento. Muito obrigado, gente.